Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma aula do nosso curso online. Esta aula é acerca da organização da administração pública, portanto, um ponto comum das disciplinas Direito Constitucional e Direito Administrativo. Toda a atenção para a formação dessa administração pública brasileira. Então, para tanto, nós precisamos entender como é que funciona a base da organização do Estado brasileiro, para que você consiga entender justamente a organização da administração pública do Brasil. Preste atenção. Bom, quando nós mencionamos essa questão de organização da administração pública, alguns pré-requisitos, eles se fazem necessário de serem observados. Nesses pré-requisitos, a primeira linha que você deve entender é que nós estamos diante de uma determinação da Constituição Federal acerca de qual vem a ser o modelo de organização do Estado brasileiro. A organização do Estado brasileiro, ele está configurado através de uma das formas de Estado existentes. E esta forma de Estado, ela é denominada, de federação. E esta forma de Estado, ela é denominada de federação. Quando nós pensamos em uma federação, ela é constituída de alguns elementos componentes. Estes elementos componentes, essas partes integrantes de uma federação, eles são conhecidos como entes federativos. Então é muito comum, por exemplo, no direito constitucional, aparecer assim, quais são os entes federativos? A gente vai ver que no direito administrativo, a nomenclatura ela acaba sendo um pouco mais vasta do que simplesmente a expressão entes federativos. Alan, e quais são esses entes federativos? Nós temos traçados pela Constituição na condição de entes a União, nós temos os estados, que no momento da sua prova pode aparecer como estados membros, nós temos os municípios e ainda o Distrito Federal. Ora, quando nós falamos em União, estados, Distrito Federal e municípios, nós estamos mencionando quais são esses entes federativos. É importantíssimo frisar que estas partes integrantes do Estado Federal, elas gozam de algumas prerrogativas. Essas prerrogativas estão relacionadas, por exemplo, à ideia de ter um governo próprio, a ideia de poder criar suas próprias políticas públicas, a ideia de poder executar suas próprias políticas. Isso acontece com cada um desses entes. Então, por exemplo, o Estado da Bahia, ele pode criar sua própria política de segurança pública. No entanto, o Estado da Bahia não pode declarar guerra a um outro país, a Argentina ou o Uruguai, por exemplo. Então, esses entes federativos, eles são detentores, eles gozam de algumas prerrogativas, só que essas prerrogativas elas sofrem limitações. Consequentemente, nós vamos afirmar que eles são dotados de autonomia. Nós vamos afirmar que eles são dotados de autonomia. E o que é autonomia, Alain? Pegue seu caderno e anote, que é gozar de prerrogativas, só que prerrogativas estas que possuem limitações. É gozar de prerrogativas limitadas. Bom, você não pode confundir jamais
A autonomia, veja que ela é diferente da ideia de soberania. Quando eu falo em soberania, eu já estou me referindo a um poder de não se submeter a nada nem a ninguém. Esta soberania, ela não é característica de nenhum ente federativo. A soberania, ela é uma característica do Estado brasileiro. É uma característica do Estado brasileiro, que é justamente igual à ideia da República Federativa do Brasil. É justamente a ideia da República Federativa do Brasil, é a ideia da RFB, República Federativa do Brasil. Bom, seguindo este cenário, nós precisamos observar o seguinte, que esta autonomia, que é uma característica conferida aos entes, ela possui alguns desdobramentos. Esta autonomia é uma autonomia do tipo PAF. E por que PAF? Porque existe aí uma autonomia política, existe uma autonomia administrativa e existe uma autonomia financeira. Uma autonomia política, uma autonomia administrativa e uma autonomia financeira. Aqui é importante que a gente possa, venha cá comigo, frisar e desdobrar os pontos marcantes destas autonomias. Quando nós frisamos estas autonomias, o que é importante que você entenda? Primeiro, que quando nós mencionamos uma autonomia política, a ideia de autonomia política se liga intrinsecamente ao desenvolvimento da função política do Estado. Esta função política do Estado, ela é uma característica marcante do governo. Então, o governo existente em determinado momento, ele será o responsável por desdobrar essa autonomia política. Então, quando nós pensamos nessa autonomia política, ela vai aparecer com a ideia do chamado autogoverno. Então, quando nós pensamos no ente federativo, obrigatoriamente ele possui um autogoverno. E o que isso quer dizer? Ele precisa ser detentor de um poder executivo próprio, assim como o ente precisa ser detentor de um poder legislativo próprio. Então, todos os entes federativos, eles são dotados de autogoverno, o que quer dizer que eles possuem necessariamente um poder executivo próprio e um poder legislativo próprio. A segunda característica marcante, quando nós pensamos nas autonomias, é justamente a autonomia administrativa. Esta autonomia administrativa nos remete à ideia justamente relacionada a uma função, não política agora, mas sim a uma função administrativa. Função administrativa, ela já vai ter a ver não com o processo de criação de políticas públicas, mas sim com o processo de execução
execução de políticas públicas. Então, vou repetir, não tem a ver com o processo de criação, mas sim com o processo de execução de políticas públicas. Então, quando nós mencionamos a função administrativa, eu já estou pensando no desenvolvimento de uma administração pública própria. Esta administração pública própria, ela nos evidencia uma ideia relacionada a uma auto-administração. Esta auto-administração, ela vai aparecer a partir, por exemplo, de uma estrutura administrativa própria, como, por exemplo, a presença de órgãos públicos próprios, assim como nós vamos pensar num desdobramento de um quadro de pessoal próprio. Então, nós temos servidores públicos no âmbito da União, nós temos servidores públicos no âmbito dos estados, dos municípios, assim como no âmbito do Distrito Federal. Atrelado, vem cá comigo, a essas duas autonomias, que seria a política e a administrativa, nós temos um terceiro ponto que envolve justamente a questão da autonomia, financeira. Essa autonomia financeira, ela está intrinsecamente relacionada ao processo de finanças públicas. E quando nós mencionamos finanças públicas, nós estamos pensando em receitas, assim como nós estamos pensando em despesas. Ora, quando nós pensamos nos entes, nós temos uma fonte de arrecadação de receitas, que é a fonte tributária. Nós temos os tributos, nós temos impostos, nós temos taxas, nós temos contribuições. E já as despesas são despesas extras que estarão consignadas no instrumento próprio, denominado de orçamento. Ok? Então, os entes federativos, eles são dotados de forma basilar nessas três autonomias: política, administrativa e financeira, que possui outros desdobramentos. Nessa linha de raciocínio, nós vamos observar que os entes federativos, eles são dotados de uma autonomia administrativa. Se eles são dotados de uma autonomia administrativa, parece-me claríssimo que os entes federativos, eles possuem uma administração pública própria. Por eles serem detentores de uma administração pública própria, nós afirmaremos que eles compõem a chamada administração pública direta. E por que direta? Direta porque as tarefas, elas são oriundas diretamente do texto constitucional. Elas aparecem diretamente do texto constitucional. Então, nós precisamos observar sempre o seguinte: quando as tarefas elas surgem diretamente do texto constitucional, nós chamaremos esta administração de uma administração pública direta. Falou em administração pública direta, então é só lembrar que quem faz parte é a União, são os estados, os municípios e o Distrito Federal. Ok? Bom, ainda nesse ponto, eu gostaria de frisar para vocês que eles são os únicos detentores